E se eu contar para vocês que quase tudo que ensinaram para a gente sobre um reflexo super básico do nosso próprio corpo está completamente errado? Pois é, boas-vindas a mais uma análise anatômica aqui no canal e Anatomia. Hoje a gente vai destruir um mito biológico enorme e revelar os segredos por trás de algo que todo mundo faz todo santo dia, mas quase ninguém entende de verdade. Fiquem de olho, porque a biologia humana está prestes a ficar muito mais interessante. A grande pergunta de hoje: por que a gente realmente boceja? Parece super simples, né? A vida inteira falaram pra gente que é por causa de sono, porque estamos entediados, ou tipo que o cérebro precisa de mais ar. Mas eu garanto uma coisa para quem está acompanhando essa explicação: a verdadeira resposta não é nada daquilo que a gente aprendeu na escola. É um mecanismo de sobrevivência simplesmente brilhante. E aqui vai a grande revelação. Esqueçam aquela ideia de oxigênio sério, apaguem isso. A verdade nua e crua é que o bocejo existe para o resfriamento cerebral. Sim, é um sistema de controle de temperatura puro e simples. Se essa informação acabou de dar um nó na cabeça de vocês e mudou a forma como o próprio corpo funciona, já aproveita, deixa aquele like maroto e se inscreve no Anatomia para não perder os nossos próximos segredos. Parte 1. O mito do oxigênio. Mas calma aí, antes da gente entender como esse resfriamento funciona, precisamos ver como todo mundo foi enganado por tanto tempo. Tudo começou lá em 1755 com um médico chamado Johann de Gorter. Ele simplesmente sugeriu que bocejar acelerava o fluxo sanguíneo para bombear oxigênio para o cérebro e dar aquela acordada. E o pior, por centenas de anos as pessoas simplesmente aceitaram isso como uma verdade absoluta. Ninguém foi lá questionar. A teoria do oxigênio virou aquele senso comum clássico, repetido por pais, professores e por todo mundo. Bom, para testar essa teoria antiga, a ciência moderna resolveu fazer algo muito interessante. Os pesquisadores colocaram o pessoal em salas fechadas e bombearam 5% de dióxido de carbono no ar. Se o bocejo fosse realmente por falta de oxigênio, essa galera deveria começar a bocejar loucamente, certo? Errado. A respiração deles acelerou, com certeza, mas isso não fez absolutamente nada para disparar um bocejo sequer. O mito do oxigênio foi oficialmente para o espaço. Parte 2. O radiador do cérebro. Beleza? Vamos mergulhar na verdadeira biomecânica da coisa. Pense no corpo humano como um motor de altíssima potência. E bom, todo motor potente precisa do quê? De um sistema de refrigeração. O nosso cérebro consome muita, mas muita energia mesmo, e por isso ele esquenta com facilidade. Para resolver isso, o corpo usa umas ferramentas que são surpreendentes. Os músculos da nossa mandíbula atuam como uma verdadeira bomba de sangue. Quando a gente abre a boca com força, eles espremem o sangue quente para fora do crânio. E ao mesmo tempo, os nossos seios nasais funcionam como um ar-condicionado embutido. Sensacional, né? E tudo isso acontece numa sequência mecânica que é pura perfeição. Fase 1. Uma inspiração profunda de ar fresco que já resfria o sangue ali ao redor do nariz e da boca. Fase 2. Uma contração muscular máxima, onde a mandíbula dá aquele empurrão no sangue superaquecido para bem longe do cérebro. Fase 3, uma expiração curtinha, liberando o ar e finalizando a troca térmica. É, literalmente, o cérebro expulsando o calor. E as descobertas não param por aí não. Uma pesquisa fresquinha, agora de 2025, mostrou que todo esse movimento faz algo ainda mais surreal. O bocejo alinha os fluidos lá dentro do crânio para literalmente lavar, tirar os resíduos tóxicos do cérebro. É uma faxina neurológica completa. Pessoal, se a curiosidade de vocês está a mil e vocês querem estar sempre na frente com essas descobertas de ponta sobre o corpo humano, não esqueçam de se inscrever no Em Anatomia. Parte 3. A regra da temperatura. Agora, vamos ver como isso rola na prática. Porque pensem comigo, se o bocejo serve para resfriar, o clima lá fora tem que afetar diretamente esse reflexo escondido. E isso ilustra perfeitamente a chamada zona de cachinhos dourados. Pesquisadores pegaram dados incríveis nas ruas de Tucson, lá no Arizona. As pessoas bocejavam muito mais durante aquele inverno ameno, perto dos 22 graus Celsius, do que no calor infernal do verão, que batia os 37 graus. O motivo é simples. Inalar um ar de 37 graus não vai resfriar de jeito nenhum um cérebro que já está a 37 graus. O ar de fora precisa estar mais friozinho para a troca de calor funcionar. Mas tem um limite. Outro estudo, feito no frio absurdo do inverno de Viena, na Áustria, mostrou que o frio extremo simplesmente paralisa o reflexo. Em temperaturas muito perto de 0 grau, o corpo bloqueia a vontade de bocejar. E isso é um sistema de segurança nosso. Quer dizer, se a gente puxar um ar congelante demais, a gente corre o sério risco de esfriar o cérebro a um ponto que fica perigoso. Então, para fechar o caixão do mito do oxigênio, teve esse experimento genial feito em laboratório. Os pesquisadores colocaram compressas frias, de uns 4 graus mais ou menos, direto na testa dos voluntários. E sabem o que rolou?
A taxa daquele bocejo contagioso despencou para apenas 9%. Como o cérebro já estava geladinho por causa da compressa, o corpo simplesmente desligou o motor do radiador, provando de uma vez por todas essa teoria da temperatura. Parte 4. O tamanho dita o bocejo. Entendido esse lance da temperatura, vamos pular rapidinho para um mistério evolutivo fascinante: a ligação entre o tamanho do cérebro e o tempo. 6,5 segundos. Esse é o tempo médio que o nosso cérebro humano, que é super complexo e lotado de neurônios, leva para se resfriar durante um único bocejo. É a mesma lógica dos computadores. Quanto mais potente a máquina, mais tempo a ventoinha precisa ficar ligada para dar conta do recado. Agora, faz um paralelo rapidinho com um rato. Um roedor tem um cérebro muito, mas muito minúsculo se comparado ao nosso. Por causa disso, ele precisa de menos de 1 segundo, quer dizer 0,8 segundos para ser exato, para resfriar toda a estrutura cerebral dele. É um piscar de olhos. E quando a gente olha para todo o reino animal, a matemática é perfeita. Não tem erro. Dos humanos aos camelos, passando pelos cachorros até chegar lá nos ratos, a regra é uma só. Quanto maior e mais pesado o cérebro e quanto mais neurônios ele tem, mais tempo o radiador precisa funcionar. A evolução esculpiu cada milissegundo da nossa abertura de boca. Parte 5. O alarme do contágio. Bora mudar agora para o mistério mais famoso e intrigante de todos. Por que ver alguém bocejando obriga a gente a bocejar também? Porque essa parada pega. É hora de quebrar mais um mito. Tem muita gente que diz que a gente pega o bocejo dos outros só por uma questão de empatia pura e simples. Mas na verdade não é bem assim. A ciência revela que é muito mais um alarme de sobrevivência em grupo, um negócio antiquíssimo e cravado no nosso DNA, feito para manter toda a tribo acordada e bem alerta. Olha só, estudos impressionantes de 2023 e 2024 mostraram uma coisa fantástica. Quando a gente vê o cérebro de uma pessoa próxima daquela esquentada e ela boceja para resfriar, nosso cérebro lê isso na hora como um sinal vermelho de perigo. Tipo, atenção, a vigilância de quem está do lado acabou de cair. Imediatamente o nosso próprio sistema entra em choque e nos força a bocejar para gelar o cérebro e deixar a gente hiperalerta. Para vocês terem noção, pessoas que tinham acabado de ver alguém bocejar conseguiram detectar imagens de cobras, aranhas e leões muito mais rápido em testes. É literalmente o nosso corpo ligando o modo lutar ou fugir. Parte 6. O bocejo salva vidas. E para fechar, vamos descobrir como os médicos de hoje estão usando essa peculiaridade biológica. Sim, salvar vidas é o próximo passo dessa história. Esse reflexo não é só uma curiosidade legal da evolução. Ele virou um biomarcador diagnóstico super importante. Saber que alguém está com crises excessivas de bocejos ajuda neurologistas a pescar distúrbios bem graves. Por exemplo, pacientes com esclerose múltipla, que sofrem demais com intolerância ao calor, acabam bocejando muito porque isso literalmente resfria os nervos inflamados e traz um baita alívio. Além disso, o bocejo exagerado também serve como indicador antes de ataques de epilepsia e funciona como um alerta claro e antecipado de que uma enxaqueca pesada está chegando. É tipo o corpo imprimindo um relatório médico em tempo real. Incrível como o nosso corpo é uma máquina tão complexa e perfeita, não é mesmo? Se algum conhecimento totalmente novo e inesperado sobre anatomia pousou aí na mente de vocês hoje, e eu aposto as minhas fichas que sim, por favor, confere aí embaixo se já deixaram aquele like, se inscrevam aqui no canal IA Anatomia e ativem as notificações. A inscrição de todo mundo ajuda demais a gente a continuar trazendo esses segredos fascinantes da biologia humana de um jeito super simples para quem é apaixonado por aprender. E eu vou encerrar essa nossa análise de hoje com um desafio final. Joguem a real para mim. Quantas vezes o contágio bateu e fez vocês bocejarem enquanto prestavam atenção nessa explicação? Foi só uma? Foram umas 5 vezes? Corre lá na seção de comentários agora mesmo, manda o número de vocês e vamos descobrir quem teve o cérebro mais resfriado de todos por aqui. Muito obrigado pela companhia de sempre, um grande abraço e continuem sempre com a curiosidade lá no alto.